Olá, gente, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. E lembrando, se você que está me assistindo gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Então se inscreva, tá bom? Deixe o like de vocês, que isso é muito importante para que o canal ele possa cada vez mais continuar. Mas vamos lá. Esse vídeo em específico que eu vou fazer para vocês, eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns ateus, tá bom? Algumas argumentações deles, como eles falam contra Deus, eles argumentam contra Deus. Eu vou reagir aqui junto com vocês. Eu vou colocar o vídeo deles aqui para a gente estar assistindo junto, tá bom? Depois que a gente assistir, eu volto com vocês e aí eu vou dar a minha resposta. Mas não se esqueçam que, na atualidade, na sociedade atual do qual nós vivemos, muitos ateus, eles dizem que a vida não tem sentido, que a fé não faz mais sentido e que nós não precisamos mais de Deus. É claro que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. A fé, ela continua sendo um dos pilares mais importantes para a própria sociedade. Mas vamos lá. Vamos reagir ao primeiro ateu e depois a gente vem para argumentar contra ele. Vamos ver o primeiro vídeo. A Bíblia tem 31.102 versículos. Isso na versão protestante. Na versão católica tem por volta de 35 mil. E olha só que interessante. Em nenhum desses versículos diz que a escravidão é errada. Ao contrário. Ela, na verdade, regulamenta a escravidão. Te ensina como fazer a pessoa ser totalmente escrava sua. Bom, gente, vamos lá. Esse daqui é um ateu também da atualidade muito famoso, vem fazendo bastante sucesso, ele está no TikTok, no YouTube. E percebam a argumentação que ele utiliza. Vejam, ele diz que a Bíblia, ela ensina você a fazer das pessoas suas escravas. Então a Bíblia, em outras palavras, ela é um livro que ensina a escravidão, ela apoia a escravidão. Será que a Bíblia realmente ela faz isso? Porque eu posso com convicção mostrar para vocês que não. Vamos logo por partes. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né? Quando nós vamos ver ali os primeiros livros do Antigo Testamento, a gente tem que entender que naquela época, naquela ocasião, estamos falando de culturas e de sociedades muito antigas. Perceba que o próprio Abraão, o período dele era um período da própria Mesopotâmia, onde está escrito na história as primeiras civilizações que existiram. Então nós estamos falando de povos muito antigos, com culturas e perspectivas totalmente diferentes da nossa atualidade. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, ao ler a Bíblia, nós precisamos não só ler, mas se aprofundar para entender o contexto de toda a história, para que a gente não cometa esse equívoco como esse ateu cometeu. E falando sobre escravos no Antigo Testamento, a palavra escravo que aparece no hebraico, que foi o texto original que a Bíblia ela foi escrita, o termo é ebter, que tem um significado mais próximo de servo, trabalhador, contratado. Muitos escravos na época não é sobre o escravo que nós entendemos hoje, de prender, de ter um certo racismo, não é sobre esse tipo. Na época, ser um escravo é quase a mesma coisa de hoje você ser um trabalhador para pagar algumas dívidas. O que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia não tratava os escravos como simplesmente um mero objeto sem valor. Se vocês forem ler Êxodo, capítulo 21, e o versículo 2, por exemplo, eu separei aqui, a Bíblia diz assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre de graça. Então observe que o próprio Deus no Êxodo, ele deu leis para que regulamentasse os escravos. Eles não estavam à mercê das pessoas que podiam fazer o que quiser, não. Existiam regras que Deus estabeleceu também. Entretanto, quando nós vamos para uma cultura mais próxima da nossa, quando, por exemplo, nós vamos falar ali do Novo Testamento, a gente já vê que a Bíblia e os escritores do Novo Testamento, eles já tinham essa ideia de abolir a escravidão. Tanto é que foi o próprio cristianismo que começou a propagar essa ideia de todo mundo ser igual, de não haver pessoas maiores e outras menores, mais importantes e menos importantes. Perante Deus, todos são iguais, independente do que você seja. Gálatas capítulo 3 e o verso 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Só esse versículo já é o suficiente para mostrar que o que aquele ateu falou não passa de uma falácia. Você esqueceu de ler esse versículo. A Bíblia aqui está totalmente contra a escravidão, contra essa ideia de escravidão. Então que fique bem claro. Depois dê uma olhadinha na história. Foi o próprio cristianismo, como vocês podem ver, que lutaram para acabar com a escravidão. É só vocês pesquisarem. Mas, pois bem, vamos passar para o próximo ateu para a gente reagir a ele. Deus existe.
Existe. Então fica com a sua crença de que Deus existe. Mas na nossa realidade ele não se encontra. E o que nós estamos falando é, não leva teu Deus para as escolas, porque não resolve problema de política, saúde, não resolve problema político, não resolve problema socioeconômico. Para tratamento. Tratamento médico. É só isso que a gente está pedindo. A gente não está dizendo que você vai, nós queremos a partir de agora acabar com a fé brasileira e do Brasil e do mundo todo. Não. Veja que a posição que esse ateu em específico ele adotou, não sei se vocês perceberam, mas aqui já foi uma posição meio que com a intolerância religiosa. Basicamente, nas entrelinhas, o que ele quer é acabar com a fé, é acabar com a religião e acabar com o cristianismo. Por mais que no fim do vídeo ele diga, essa não é nossa proposta. Cara, no início do vídeo tu diz para cada um ficar com a sua fé, para a gente não poder mais propagar a nossa fé. Isso, de certa forma, é um tipo de intolerância religiosa. Você disse que o cristianismo ele não tem importância para a política, para a história. Na certa, você não sabe da história do cristianismo, mas deixa eu mostrar bem rapidamente para vocês entenderem. Primeiro, observe o impacto histórico que o cristianismo ele trouxe, a fé trouxe. Antes do cristianismo, a vida humana ela não tinha valor intrínseco. Então, nas civilizações antigas, infanticídios, genocídios, escravidão, sacrifícios humanos, tudo isso era comum. Foi a visão cristã, em Gênesis capítulo 1, versículo 25, que mostra que o homem ele foi criado com a imagem e a semelhança do próprio Deus. E logo, nós também possuímos valores. Nós também possuímos direitos humanos. Foi o cristianismo que abriu as portas para isso. O próprio cristianismo foi responsável, principalmente no período da Idade Média, a fundar grandes escolas e grandes faculdades, como Oxford, Harvard. Os primeiros grandes centros de estudos e aprendizados foi por conta da igreja. A educação universal começou com as suas raízes por Martinho Lutero. Então vejam, dizer que o cristianismo não tem sua importância, que a fé ela é banal, que a gente não precisa mais levar a nossa fé, cada um fica guardado, isso é tentar calar o cristianismo e a religião. Mas vocês não vão poder conseguir. Nosso papel é propagar a nossa fé sem medo de nada, porque esse foi o ide que Jesus Cristo ele nos ordenou. Cientistas como o grande Isaac Newton, Blaise Pascal, Johannes Kepler, todos eles foram cientistas que estavam, de certa forma, ali motivados a entrar na ciência pela sua fé, pelo fato deles acreditarem que o universo e todo o sistema ele tem uma ordem, leis naturais, que só um criador poderia criar todas as coisas. Você dizer que a fé em Deus é irrelevante, eu não sei, eu acho que você precisa estudar um pouco mais sobre a história do cristianismo. Bom, ficou claro aqui que o cristianismo foi muito importante e continua sendo muito importante. Dito isso, vamos passar para a próxima teia para a gente finalizar. A Bíblia não é só um livro qualquer, mas também não é sagrada por natureza. Ela foi escrita por pessoas ao longo de séculos, em meio a guerras, disputas políticas e interesses religiosos. E mesmo assim, muita gente ainda trata cada página como se estivesse caído do céu, como se fosse intocável, perfeita, absoluta. Mas a verdade é que a Bíblia foi usada para justificar de tudo: cruzadas, escravidão, repressão sexual, submissão da mulher, censura, colonização e até genocídio. Vamos lá, gente. Essa aqui é a teia também que tem feito muito sucesso ultimamente. Vamos separar por duas partes para eu responder ela. A primeira parte, eu gostaria de responder a ela, é acerca do cristianismo ter, de certa forma, regularizado muitas coisas que ela falou, né? Como práticas horríveis que aconteceram na história. Mas uma coisa que nós precisamos sempre estar atentos é que nós jamais podemos cometer o erro que essa teia cometeu. Que erro? O erro de você julgar o cristianismo pelas pessoas. E o que é que você quer dizer com isso? Veja, realmente no decorrer da história, houve um período da história em que a igreja praticou coisas horríveis e obscenas como ela mesma citou. Mas espere um momento. O cristianismo, eles são as práticas que Jesus Cristo nos ensinou. Aquelas pessoas daquela época na igreja estavam utilizando o cristianismo, mas eles não estavam em coerência com o próprio Cristo. Eles estavam indo contra os ensinamentos de Jesus. Então o erro não está no cristianismo, o erro está nas pessoas que estavam deturpando o cristianismo. O cristianismo por si só, Jesus Cristo, é uma perfeição, é um ensinamento de vida de como nós podemos tratar ao próximo como a nós mesmos, amar as pessoas. E a igreja naquela época, principalmente também teve um período da Idade Média, onde eles deixaram de seguir a Cristo e praticaram coisas horríveis. Mas isso não é culpa de Cristo, não é culpa do cristianismo. Isso é culpa de seres humanos falhos que erraram nessa história. Primeira parte. Outra coisa é que a Bíblia ela foi um livro inspirado
pelo próprio Deus. Mas o que isso significa? Eu vou dar aqui alguns termos para mostrar para vocês, eu não vou me aprofundar porque não dá tempo, tá? Teria que fazer um vídeo só específico para mostrar a canonicidade, a inspiração e a revelação bíblica, mas eu vou resumir algumas coisas para vocês entenderem que a Bíblia ela é o livro inspirado pelo próprio Deus. O termo inspirado, no grego, significa theopneustos, que significa justamente o sopro do próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a Bíblia, se nós formos parar para analisar, ela foi um livro que foi escrito por 40 autores diferentes. E só isso já é alarmante. Veja, se você pegar um livro só de um autor, muitas das vezes o próprio autor se contradiz no seu livro. Agora imagine você escrever um livro, a Bíblia Sagrada, com 40 autores diferentes, e os 40 autores, eles estão em unidade, eles falam com coerência e com conexão sobre Deus. Perceba a perfeição divina que isso é. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, durante cerca mais ou menos aí de 1.500 anos, em continentes diferentes. Nenhum outro livro da história, vocês podem olhar, tem essa unidade doutrinária e moral. Mais de 300 profecias específicas foram escritas sobre Jesus no Antigo Testamento. E quando nós vamos olhar justamente a história do próprio Jesus, nós podemos observar que todos os profetas do Antigo Testamento estavam falando de forma inspirada por Deus, porque o próprio Cristo, ele cumpriu as profecias. Vocês podem ler. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Isaías, capítulo 53. Salmos, capítulo 22, dentre outros. Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento e as profecias. Sem contar, claro, que a Bíblia ela é o único livro capaz de transformar a vida das pessoas. É só vocês analisarem. O que mais existe são relatos de pessoas que eram viciadas, que estavam em uma vida muito difícil e que elas mesmas relatam que ao ler a Bíblia, ao conhecer a história de Jesus Cristo, elas foram completamente transformadas. Se isso não é um livro divino, o que seria? Pois é, gente, eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica desse vídeo, tá? Eu quero muito saber o comentário de vocês, a ideia de vocês. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom, gente? E eu fico aguardando vocês até o próximo vídeo.